muito importante das Escrituras. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Mês da família, Dia das Mães, nós vamos refletir um pouquinho sobre como Deus, Ele conduz uma família de fé, mesmo que seja no meio de águas turbulentas. Quando uma família é de fé, o Senhor conduz em meio a águas turbulentas. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Amém? Tem alguns irmãos ainda procurando. Segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo, capítulo 2, versículos 1 até 10. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher, também da casa de Levi, da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse menino é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a própria mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ilumina, Senhor, através dela. Que a tua palavra seja o centro. Que o Senhor fale nos nossos corações de forma especial através dela. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente dito no texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender um pouco de onde essa cena que nós acabamos de ler aconteceu. Porque Moisés, o menino descrito aí no capítulo 2, ele não nasce num berçário, numa situação comum. Ele nasce no meio de um campo de batalha. Nós temos um povo que, depois de 400 anos na terra do Egito, ele cresce, multiplica, se fortalece. Exatamente como Deus havia prometido para Abraão. O que para Deus era cumprimento de uma promessa, para o Egito, esse povo começa a se tornar uma ameaça. Então, o capítulo 1 de Êxodo nos diz que se levantou um novo faraó, um rei que não conhecia a José. E esse novo governo não olha mais para Israel como um aliado. Ele passa a olhar para o povo de Israel como um perigo, como uma ameaça para o seu governo. E esse povo estava crescendo e precisava ser freado. E para frear o futuro de um povo, Faraó decide atacar o lugar mais sensível de qualquer nação. Ele decide atacar a própria família. Primeiro, ele começa a oprimir as famílias com mais trabalhos, com mais trabalhos, com mais trabalhos.
Depois ele começa a atacar os próprios recém-nascidos. A ordem era clara: qualquer menino dos hebreus que nascessem deveria ser logo identificado pelas parteiras e jogado no rio para morrer. Percebe o peso disso? O Nilo, esse rio que para o Egito era símbolo de vida, de fertilidade, de prosperidade, de poder, agora foi transformado em um instrumento de morte. E é exatamente aqui que o capítulo 2 começa. Êxodo 2 não começa com a figura de um herói. Ele não começa com vários milagres visíveis. Não começa com uma sarça que ardia e não se consumia. Mas ele começa com uma família. Enquanto o faraó está decretando morte, Deus está preparando libertação para o seu povo. Enquanto o império está lançando meninos nas águas para morrer, Deus vai preservar a vida de um menino nas mesmas águas utilizadas por Faraó para trazer morte àqueles recém-nascidos. E o texto faz questão de mostrar que nada disso está acontecendo por acaso. Então, entenda onde nós estamos aqui. Nós não estamos apenas diante do nascimento de mais uma criança. Nós estamos diante do nascimento de um homem escolhido para ser o libertador de um povo. Nós não estamos apenas diante da história de uma família. Nós estamos diante de uma batalha entre o decreto de um rei terreno e o propósito do Rei dos Reis, o soberano Senhor de todas as terras. E antes de Deus levantar um líder para libertar um povo, Deus decide usar a figura de uma família para marcar a vida de Moisés. E é exatamente isso que nesse mês da família e nesse Dia das Mães, o Senhor quer nos ensinar por meio da sua palavra. Como Deus pode usar o lar de alguém para fazer a diferença na história de um indivíduo, de uma igreja e até mesmo de um povo. Perceba como que Deus pode usar alguém para fazer a diferença na história de um indivíduo, na história de uma igreja, na história de um povo. É exatamente aqui que começa o primeiro movimento do sermão de hoje. O lar que protege. O lar que protege. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler daqui a pouquinho de novo cada parte desse texto e vamos meditar na palavra do Senhor. Então, irmãos, antes de Deus colocar Moisés diante do faraó para ser o libertador desse povo, Deus coloca Moisés dentro de uma família, dentro de uma casa. Então, antes do palácio, antes do Nilo, antes dos milagres, antes do chamado, tem um lar, tem uma família na vida de alguém. O texto diz, acompanha aí de novo, um homem da casa de Levi tomou por mulher uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. À primeira vista parece que é uma informação normal, uma informação simples, que acontece com qualquer família que está começando. Um casamento, um homem se casa com uma mulher e, consequentemente, eles têm o seu primeiro filho. E a gente vê uma mãe protegendo a vida do seu filho, protegendo a vida do seu bebê. Mas não se engane, aqui está acontecendo muito mais do que um nascimento. Aqui está começando a libertação de um povo. Antes de tudo, Deus está trabalhando dentro dessa família. O texto não começa com Moisés adulto, no palácio. Ele começa na sua base. Ele começa na sua origem. Ele começa na sua família. Um homem, uma mulher, um pai e uma mãe, um casal comum, sem influência, sem recursos, sem proteção do Estado, sem poder enfrentar o Egito naquilo que estava acontecendo de pior, que era matar os primogênitos, os homens nascidos naquelas famílias. Não os primogênitos, mas qualquer menino que nascesse na família dos hebreus deveria ser lançado no rio. Mas com algo que Faraó não podia controlar também, que era a fé no coração daquela
família. Isso não é suposição. Não é suposição que eles tinham fé. O versículo não está dizendo isso que a gente acabou de ler. Mas Deus revelando depois, em Hebreus capítulo 11, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um bom menino e não temeram o decreto do rei. Essa informação é muito importante. Ela começa pela fé. Pela fé. Não por instinto, não por emoção, não por desespero, por medo, mas pela fé. Isso significa, irmãos, que aquele lar estava sendo governado por algo muito maior do que o medo que estava enfrentando ali. Aquele lar estava sendo governado pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pelo caráter cuidador de Deus. Porque fé bíblica, ela nunca nasce das circunstâncias. Fé bíblica, ela nasce daquilo que Deus diz. A palavra de Deus em Romanos 10, 17 diz que a fé nasce do ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. E aqui está a primeira confrontação desse texto para nós hoje. O que está governando a sua casa, a sua família hoje? De verdade, o que governa a sua família? O medo, a insegurança, os problemas ou a fé no Salvador? Porque Faraó também continua perseguindo de outra forma, com outros nomes, não de um trono no Egito, mas pela cultura, pelas telas, pelas ideologias, pelos valores e princípios deste mundo, pelos discursos que entram diariamente dentro da nossa casa. E diante disso, a pergunta não deve ser simplesmente: seus filhos vão enfrentar águas turbulentas? A resposta disso é óbvia. Claro que os nossos filhos estão enfrentando águas turbulentas da vida. A pergunta deve ser: que tipo de lar eles têm antes de mergulhar nas águas turbulentas desse mundo? Que tipo de lar que está preparando os seus filhos para enfrentar o mundo? Qual que é a voz que fala mais alto nos corações dos seus filhos quando estão diante de tudo que vai na contramão do Evangelho? Moisés ainda estava escondido na casa, mas ele vai enfrentar o Nilo, vai enfrentar o Egito, vai enfrentar o deserto, vai enfrentar a oposição, vai ser preparado durante 80 anos para depois ele exercer a missão que Deus o chamou. Então, com certeza, Moisés ainda enfrentará muitas crises. Mas só que antes de tudo, ele teve um lar. Ele teve proteção. E isso não é um detalhe. Isso nos lembra que Deus muitas vezes começa as suas maiores obras em lugares que o mundo não valoriza muito. Numa mesa, um quarto, uma oração, uma Bíblia aberta, uma conversa entre pais e filhos, um culto doméstico que ninguém vê. Mas Deus está contemplando tudo o que está sendo feito dentro da sua casa. E algo ainda mais profundo aqui. O texto diz que a mãe, Joquebede, olhou para o menino e viu que ele era formoso, bonito. A palavra original dessa formosura, dessa beleza aqui, a palavra hebraica é tov. Tov é bom. É a mesma palavra quando Deus olha depois que ele cria em Gênesis. Lembra lá quando ele fala? E criou Deus os animais. E viu Deus que era tov, que era bom. É a mesma palavra usada no texto aqui. Isso não é apenas uma mãe coruja admirando seu filho, né? Porque para toda mãe o filho é lindo, né? É o mais bonito de todos, né? O texto não está dizendo aqui que ele é só bonito, que ele é só formoso. Deus está mostrando aqui que o filho é um escolhido. Um filho é bom. Deus está começando uma boa obra dentro daquela casa. Então, assim como Deus trouxe ordem
ao caos em Gênesis, né? Que não tinha nada, e do nada Deus fez criar tudo, e viu que era bom. Agora Deus vai começar a trazer redenção no caos do Egito, naquela escravidão, naquela opressão. Deus, através de algo que é bom, que é o menino que acabara de nascer, Deus ia botar ordem nas coisas de volta para cumprir a sua promessa. Isso nos leva a uma verdade muito preciosa. Deus não esquece a promessa que ele faz. Deus não quebra a aliança que ele faz. Passaram-se 400 anos. Silêncio, escravidão, depois virou opressão, lágrimas, e mesmo assim, Deus continua fiel à promessa que fez para Abraão. Porque o Deus da aliança, ele não trabalha apenas em grandes eventos. Muitas vezes, ele trabalha em casas comuns como as nossas. Ele trabalha em famílias comuns como as nossas. Dentro de famílias que talvez ninguém conheça. Dentro do coração de mães que às vezes estão chorando e ninguém sabe o motivo delas chorarem. Dentro de pais que dobram os joelhos e clamam pela sua família quando ninguém está acompanhando. Dentro de lares que decidem não entregar os seus filhos à cultura, sem antes primeiro entregá-los nas mãos do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ser muito honestos. Nós queremos que os nossos filhos vençam na vida. Que eles vençam em um mundo corrompido, caído, doente. Mas muitas das vezes nós somos negligentes em não formar filhos fortes para enfrentar o mundo perdido. Muitas vezes nós oferecemos entretenimento em vez de oferecer um discipulado. Muitas das vezes a gente dá internet e celular ao invés de oferecer as Escrituras e a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente está preocupado mais em dar conforto do que colocar uma convicção firme no coração dos nossos filhos. Nós damos estudo, mas não damos o Evangelho. Sabe o que a gente faz? Terceiriza para a igreja aquilo que Deus mandou começar dentro da própria casa, dentro da própria família. A gente espera que 1 hora de culto na semana vai corrigir uma semana inteira, sendo bombardeado pelas coisas do mundo na cabeça dos nossos filhos. Irmãos, isso não funciona se nós não tivermos a prioridade em cuidar da família que Deus colocou nas nossas mãos. Moisés enfrenta o Egito lá fora, mas a sua identidade começa a ser formada dentro da sua própria casa. E talvez o maior campo missionário de alguns pais que estão aqui hoje, não estão lá fora, não está numa missão internacional. Talvez esteja na mesa da cozinha da sua casa. Talvez esteja no quarto do seu filho. Talvez esteja no carro enquanto vocês saem para fazer alguma coisa. Talvez esteja na rotina simples da vida, a grande missão que Deus colocou nas suas mãos. Na conversa que foi adiada ou que nunca acontece. Na oração que deveria ser constante, mas que nunca começou. Na Bíblia que continua fechada durante a semana inteira. E talvez Deus lhe esteja dizendo hoje, antes de mudar o mundo, comece protegendo os seus filhos dentro da sua casa. Comece a proteger o seu casamento. Comece a orar pelo seu cônjuge. Comece a lutar pela sua família. Coloque Deus no centro da sua casa e não as coisas desse mundo. Antes de enviar os seus filhos para o mundo, forme o seu filho na presença de Deus. Antes de pedir que resistam às águas do mundo que vão enfrentar lá fora, ensine-os a andar por fé e não por vista. E no final, esse texto não vai apontar apenas para Moisés. Porque séculos depois, outro rei também decretaria a morte de inocentes, a morte de meninos. Herodes o Grande faria isso em Belém. E mais uma vez, Deus preservaria a vida de um outro menino. Só que dessa vez, não era para libertar um povo da escravidão do Egito. Não era um menino que ia falhar, muitas das vezes. Mas era para libertar pecadores da escravidão do pecado. Para libertar pessoas como eu e você. Jesus Cristo é o verdadeiro e o maior libertador. E é Ele que caminha com você nas dificuldades da vida, no dia a dia.
servindo ao Senhor na sua família. E a esperança da nossa casa, irmãos, não está em primeiro lugar na qualidade nossa como pais, como mães. Nós vamos falhar, nós somos humanos. Mas o que Deus quer nos ensinar, que nós precisamos colocar toda a nossa esperança naquele que é capaz de te ajudar a fazer a coisa certa, louvando ao Senhor no momento certo. Está no Deus que continua sustentando a sua palavra, que continua conduzindo a sua história, que continua formando vidas ainda hoje, continua estruturando famílias por causa da fé. Só que para ter fé, é preciso fazer o quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso, não negligencie o evangelho dentro da sua casa. Isso vai nos levar aí ao segundo movimento do texto. Versículos 3 e 4. O sexto que salva. Continue aberto aí com a sua Bíblia. O versículo 3 mostra um momento em que aquele lar de fé não consegue mais esconder o bebê. Veja bem, a expectativa começa dando certo. 3 meses escondendo o bebê. Só que o texto diz agora, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, colocou nele o menino e largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Só que a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Os irmãos conseguem perceber a tensão do momento aí? Durante 3 meses, aquele lar protegeu o recém-nascido. Só que agora não dava mais. Durante 3 meses, aquela casa resistiu. Durante 3 meses, aquela mãe segurou, escondeu, cuidou, lutou, preservou. Mas só que só 3 meses depois, chega a hora em que esconder já não dá mais, já não é mais possível. O choro aumenta, o risco aumenta, a ameaça se aproxima cada vez mais. E pela primeira vez, aquela família precisa encarar a verdade que toda família, mais cedo ou mais tarde, também vai encarar. Há coisas que o amor protege, mas ele não controla. E talvez aqui seja uma das cenas mais fortes de toda a narrativa bíblica. Sabe por quê? Porque Joquebede não está simplesmente colocando um bebê num cesto. Ela está colocando o coração dela nas águas. Imagina você como mãe, depois de 3 meses, ter que pegar o seu filho e colocar no rio sem saber o que vai acontecer com ele. Ela está fazendo o que toda família de fé, em algum momento, terá que fazer. Proteger enquanto pode, mas entregar quando não pode mais. Mas perceba, isso não é um ato de desespero. Isso não é um abandono de um incapaz, né? Como diz hoje o texto da lei. Isso é fé em ação. É confiança no Deus que ela servia. Porque o texto não diz que ela pegou qualquer recipiente. O texto mostra planejamento dela. Ela não fez qualquer coisa, ela não pegou o bebê, colocou numa caixinha e jogou no rio. Ela pensou, ela planejou, ela cuidou. Teve intencionalidade naquilo que ela estava fazendo. Ela escolhe o melhor material, ela prepara o cesto, ela impermeabiliza o cesto, ela calcula, posiciona. E depois, acima de tudo, ela ainda põe a irmã mais velha para vigiar o percurso do cesto no rio, para ver o que ia acontecer com ele. Nada aqui é impulsivo, nada aqui é improvisado, nada aqui é emocionalmente irresponsável. Tudo respira uma verdade poderosa. Fé bíblica nunca é contar com a sorte. Fé bíblica ora e age, confia e persevera, descansa em Deus e ao mesmo tempo assume responsabilidades. Havia estratégia, planejamento, tinha participação da família. Miriam não aparece por acaso. Aquela família estava unida. O lar inteiro estava envolvido. Cada membro da família tinha o seu papel definido. Tinha uma função para executar. Isso nos faz lembrar da providência de Deus, que não elimina a nossa responsabilidade. Deus é soberano,
Mas Joquebede ainda precisava fazer a parte dela. Ela tinha que construir o cesto. Deus controla a história, mas Miriam ainda ficava observando a distância. Deus já decretou o futuro de Moisés, só que a família não sabia disso. A família ainda precisava confiar, obedecer e agir. Meus irmãos, isso é libertador, porque confiar em Deus não significa cruzar os braços sem fazer nada. Confiar em Deus não significa descuidar e apenas dizer: Deus vai cuidar dos meus filhos. Enquanto a Bíblia continua fechada. Ou apenas dizer: Deus vai proteger a minha casa. Enquanto os pais continuam acomodados, sem orar pelas vidas da família. Ou então: Deus vai alcançar os meus filhos em algum momento. Enquanto o evangelho nunca é falado dentro daquele lar. Não, irmãos. Família de fé não terceiriza o que Deus mandou fazer. Família de fé prepara cestos. Família de fé constrói ambientes. Impermeabiliza convicções. Inculca a palavra de Deus na cabeça dos filhos desde cedo. Famílias de fé fortalecem a identidade dos seus filhos. Família de fé não joga filho no mundo despreparado, mas prepara os filhos antes deles encontrarem as dificuldades do mundo. Família de fé ora, ensina, disciplina, corrige. Família de fé acompanha. Família de fé coloca Deus em primeiro lugar. E depois, entrega. E talvez aqui estejam mães, pais, avós, vivendo exatamente esse momento. Filhos crescendo, ou que já cresceram, filhos escolhendo profissões, filhos entrando na universidade, filhos formando amizade que você não consegue controlar, filho construindo relacionamentos, filhos saindo de casa, filhos indo embora. E honestamente, uma das fases mais difíceis da vida não é quando a gente segura os nossos filhos no braço. Não é quando eles dormem e a gente precisa ficar o tempo inteiro com eles segurando. Não é quando a gente vai no supermercado e eles fazem birra porque querem uma coisa que você não quer comprar. Essa não é a fase mais difícil da vida. Nós estamos passando por isso. E como dói saber que a gente não tem o controle de nada. E aqui Joquebede nos ensina algo muito profundo. Fé não é segurar para sempre. Não é um autoritarismo que obriga os filhos a fazer exatamente aquilo que a gente quer que eles façam. Se fosse assim, seria fácil. Fé também é saber entregar nas mãos de Deus e confiar que Deus vai fazer a coisa certa. Há mães que sabem cuidar, mas têm dificuldade de soltar. Há pais que sabem prover e prover muito bem para a sua família, mas têm dificuldade de confiar em Deus. Há famílias que querem proteger tanto que esquecem que os filhos não pertencem a nós. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Joquebede levou 3 meses para entender o que a gente leva 20, 30 anos. E ainda parece que não entendeu nada. Joquebede aprendeu com 3 meses. O menino estava em seus braços, mas nunca foi propriedade dela. O Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filhos não são uma propriedade definitiva que Deus te deu. São recompensas que o Senhor Deus te dá. Irmãos, tem algo muito mais profundo aqui. A palavra usada para cesto, ela é extraordinária também. No hebraico a palavra é tebar. É a mesma palavra usada em Gênesis, de novo, para a arca de Noé. A arca de Noé, cesto que colocou no rio. É a mesma palavra. Não é coincidência. O Espírito Santo está conectando histórias. Para que servia a arca de Noé? Deus estava preservando uma família através das águas do juízo promovidas ao mundo por causa do dilúvio. E no Êxodo, Deus preserva um libertador através de águas de novo,
da morte, usando o mesmo instrumento. É claro que em tamanhos completamente diferentes, né? O Tebá de Joquebede e o Tebá de Noé, né? O cesto que cada um usou eram bem diferentes, mas tinham o mesmo propósito. Nos dois casos, a salvação estava dentro do cesto. Nos dois casos, a salvação não acontece longe das águas, acontece dentro das águas. A salvação acontece através das águas. E toda essa história também está apontando para Jesus. Porque séculos depois, o libertador definitivo pisaria nesse mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não seria preservado das águas do juízo. Do contrário, ele mergulhou porque quis, em obediência ao Pai, nas águas mais profundas do sofrimento por causa de nós. Na cruz, Cristo mergulhou no juízo que era nosso, para que nós pudéssemos ser preservados. Moisés foi colocado num cesto para viver. Jesus foi colocado numa cruz para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna com Deus. Então, antes de admirarmos a coragem desta mãe Joquebede, nós precisamos adorar o Deus que ao longo da história continua preservando o seu povo por causa do Redentor que se deu naquela cruz por nós. Isso vai nos levar a mergulhar um pouco mais no texto aí. O rio que revela. Versículos 4, 5 e 6. Agora, pela primeira vez, a história vai para fora de casa. O cesto já está descendo o rio. O lar fez o que podia. O lar preparou o cesto. A entrega aconteceu. Só que agora tudo saiu do controle da mãe. Tudo está nas águas do rio Nilo. Olha o que o texto diz. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abriu o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Que cena impressionante. Todos nós ficamos chocados quando a gente se depara com uma criança abandonada, não? Quem que nunca ouviu no jornal aí um bebê sendo abandonado dentro de uma caixa de sapato? Um bebê na lixeira? Um bebê jogado na porta de um mercado? Jogado na porta de um hospital? Enfim, a gente já ouviu muitas histórias assim. Alguém já até ouviu por brincadeira, né? Que foi achado na lata de lixo na porta do mercado, mas não foi. Só que, humanamente falando, um cesto no rio é o pior lugar possível para deixar um bebê. Se você coloca numa caixa de sapato num lugar que vai passar muita gente, você tem certeza que uma hora ou outra alguém vai passar lá e vai ver. Mas e quando coloca dentro de um cesto e coloca no rio? O mesmo rio que havia sido, ainda, né? O mesmo rio que foi escolhido para matar os meninos que nasciam, agora carrega um instrumento da vida. Só que Joquebede não sabia. O mesmo rio que representava o decreto de Faraó, agora vai tornar palco da providência de Deus. E perceba, até aqui Deus não falou. Não teve voz do céu. Não teve anjo presente. Não teve milagre visível. Não houve mar se abrindo. Não houve fogo descendo. Não houve água sendo jorrada da rocha. Não teve monte fumegando e tremendo. Tem apenas coisas comuns. Um rio, um cestinho, um bebê dentro do cesto, sendo levado pela correnteza das águas. Tem esse cesto, tem uma princesa e tem um bebê chorando. E ainda assim, Deus continua cuidando de cada detalhe. A providência de Deus, irmãos, ela governa até aquilo que parece coincidência ou parece ser improvável de acontecer. Talvez na nossa falta de fé, a gente pode ter alguns questionamentos improváveis, como alguns aqui que pode ser que já até passou na sua cabeça. Mas por que
que o cesto não afundou? Por que não foi levado embora pela correnteza? Por que não foi encontrado pelos soldados de Faraó? Por que não foi levado para outra margem? Por que justamente naquele dia, naquela hora, naquele momento, a filha de Faraó estava se banhando no rio? Porque foi justamente a filha de Faraó que viu o cesto lá entre os juncos? Por que justamente naquele momento o bebê chora? Porque justamente o coração daquela mulher se comove. Ela é tomada de compaixão por aquela criança. Quantos porquês a gente pode colocar aqui, né? Irmãos, isso aqui não é sorte, não é destino, não é acaso. Isso é providência de Deus conduzindo a vida. É o Deus da aliança movendo pessoas, horários, emoções, circunstâncias, encontros, decisões para cumprir aquilo que ele decretou antes da fundação do mundo. Isso é extraordinário, porque o texto está nos mostrando coisas muito poderosas e preciosas para nós também. Deus não apenas governa aquilo que é extraordinário e grande, Deus governa pequenos detalhes do nosso cotidiano. Deus governa o horário de alguém chegar ou sair. Deus governa o lugar onde alguém está, ou o lugar onde alguém deve ir. Deus governa a emoção que alguém está sentindo. Deus governa conversas que estão acontecendo. Deus governa encontros que pareciam ser casuais, mas se tornam ferramentas de bênção na vida de alguém. Deus governa portas que se abrem, portas que se fecham também. Deus governa a ligação que chega, a mensagem que chega no seu celular. Deus governa a pessoa que cruza o seu caminho. E nós até podemos chamar de coincidência, mas não é. A Bíblia chama isso de providência de Deus. E perceba a ironia do texto. Quem que encontra Moisés? A princesa. A filha do homem que decreta a morte dos meninos que nascessem dos hebreus. E ela não mascara isso. Rapidamente ela identifica. Esse menino é um filho dos hebreus. Deus vai usar a casa de quem queria destruir os meninos para começar, sem perceber, a sustentar a vida do escolhido de Deus para libertar aquele povo do Egito. Irmãos, isso é soberania de Deus conduzindo detalhes mais improváveis da vida. Tinha tudo para dar errado. Tudo. O cesto podia afundar, o menino podia morrer, a filha do faraó podia não ver. Se visse, poderia mandar matar, porque o pai já tinha mandado fazer isso. E rapidamente falar assim, ó, é um hebreu que tá com medo da gente afogar, então vamos afogar de vez. Mas olha como que Deus age nos detalhes pequenos da história. Quando Deus decide preservar, até estruturas que são hostis se tornam instrumentos do propósito de Deus para fazer o bem daqueles que amam ao Senhor. Satanás foi enganado pela sua própria astúcia, porque o mesmo faraó que tentou destruir os propósitos de Deus acaba financiando a formação daquele que pisaria sobre o seu poder lá na frente, que destruiria o seu império lá na frente. Isso é exatamente como Deus trabalha, irmãos. Mesmo que o inimigo faça planos, mesmo que a cultura faça pressão, mesmo que o mundo crie decretos, mesmo que todo mundo saia com cartazes aí querendo destruir a família, Deus continua no controle. Deus continua soberano. No final, quem escreve a história continua sendo Deus. Nós não precisamos ouvir isso e refletirmos de forma banal. Nós precisamos olhar para dentro de nós, para as nossas famílias. Porque tem famílias aqui que já fizeram o que podiam. E às vezes já perdeu a esperança. Quantas vezes você olhou pelos seus filhos e agora parece que não tem mais o que fazer? A palavra de Deus está nos chamando a continuar, a orar, a ensinar, a corrigir, a aconselhar, a chorar quando for preciso.
prepararam o cesto, e agora há filhos em águas que você não controla mais. Tem gente aqui que já soltou o cesto na água já faz mais de 40 anos, ou chegando a 40 anos. Tem gente que soltou há 6 meses. Tem gente que está ali, vou ter que soltar a qualquer momento. Tem gente que está pensando, vai daqui a não sei quanto tempo, sendo que a gente não controla nada. Seja em qualquer lugar, irmãos. Na faculdade, na escola, no mercado, em outro estado, em outro país, em relacionamentos, em decisões, em crises, em lugares que você sabe onde é, mas que você não consegue controlar com quem que o seu filho está conversando. O que está influenciando o seu filho no lugar que ele está naquele momento? Com quem que ele está conversando? Você não consegue controlar o que estão ensinando para o seu filho quando ele está longe de você. E honestamente, falando, uma das fases mais difíceis da vida é saber que a gente não tem o controle de nada e que o cesto continua navegando pelas águas. É exatamente aqui que esse texto confronta o nosso coração. O problema não é quando nossos filhos chegam no rio. O problema é quando nós pensamos que Deus não chegou no rio primeiro. Porque quando Moisés chegou às águas daquele rio, Deus já estava lá. Quando o cesto chegou no rio, Deus já estava lá. Quando a princesa saiu de casa para ir mergulhar no rio, Deus já estava lá. Quando o menino chorou, Deus já estava lá. E a mesma verdade continua hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando o seu filho foi para onde que foi, ou se ele ainda vai para onde quer que seja, não duvide que Deus sempre estará lá. Quando seus filhos enfrentam crises, Deus já está lá. Quando a família entra em águas desconhecidas, Deus já está lá. Porque a providência não é Deus correndo atrás da história. Providência é Deus chegando primeiro, antes da história, e conduzindo a história. Irmãos, toda essa cena continua apontando para Jesus também. Porque Moisés foi encontrado nas águas para preservar um povo. E o libertador definitivo, Jesus Cristo, que viria 2000 anos depois, ele não seria apenas preservado das águas, mas ele andaria sobre as águas. Ele dormiria na popa de um barco, quando a tempestade e as águas estavam revoltas lá fora. Ele levantaria e com uma palavra, ele acalmaria a tempestade. E depois, muito mais importante que isso, por causa da sua morte e ressurreição, ele nos conduziria em segurança aos braços do Pai, nos livrando do juízo eterno. Por isso a nossa esperança não está na força do cesto, nem na calmaria das águas, nem na previsibilidade do caminho. A nossa esperança está no Deus que governa até o rio. Nossa esperança deve estar na palavra viva, que deve ser pregada em todo tempo no coração dos filhos, para que mesmo quando eles estiverem velhos, longe de nós, eles nunca se esqueçam da palavra de Deus pregada no coração deles. E nós vamos aí para o último movimento do texto, o Deus que conduz. Os últimos versículos aí, versículos 7 a 10. O Deus que conduz. Meus irmãos, depois do lar, que foram só 3 meses, depois do cesto, depois do rio, o texto finalmente tira os nossos olhos de instrumentos e nos faz enxergar a mão que sempre esteve conduzindo tudo. Vamos ver novamente aí os versículos 7 a 10. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar umas das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá chamar.
A moça foi, chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim, e eu vou dar um salário para você. A mulher, a própria mãe, pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E ela lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Olha que cena extraordinária e impressionante, né? Nem nos melhores sonhos de Joquebede ela esperava acontecer isso com o seu filho. Porque agora, o que parecia apenas sobrevivência ganha direção. O que parecia apenas proteção ganha propósito. O que parecia apenas livramento de morte revela-se preparação para um futuro glorioso. Até aqui talvez alguém pudesse pensar: que coincidência, não? Que sorte! Que oportunidade! Mas agora não dá mais. Agora o texto deixa claro que havia uma mão conduzindo cada detalhe. Perceba a sequência do texto aí. Miriam está no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa. A princesa responde positivamente. A mãe é chamada. E a mãe recebe salário para criar o próprio filho de volta. E como se isso não bastasse, ela teve o privilégio de fazer a formação no coração daquele menino que nunca ninguém tiraria. Irmãos, isso não é apenas providência, isso é bênção de Deus na vida de quem deixou Deus conduzir as coisas e não teve medo de largar quando Deus mandou largar. Pense na ironia desse texto. O decreto de Faraó: lança os meninos no rio para morrer. Mas Deus responde: eu não apenas vou preservar esse menino, mas eu vou fazer a própria casa de Faraó sustentá-lo. O império que queria matar agora paga a conta da criação do filho. O palácio que decretou morte agora financia a criação do libertador do povo de Deus. A soberania de Deus transforma oposição em instrumento de redenção. Aquilo que parecia ameaça, agora é bênção na vida daquela família. Aquilo que parecia perda definitiva, vira caminho. Aquilo que parecia crise, vira escola. Aquilo que parecia o fim, é um novo começo. O pastor Carlos Oswaldo Pinto chamou a atenção em um dos seus escritos para algo bem precioso. Moisés recebe uma dupla formação. Ele cresce no colo da sua mãe hebreia para só depois crescer na corte egípcia. Pela idade aproximada aqui do texto, tudo leva a indicar que Moisés deveria ter no mínimo 3 anos, que poderiam chegar até 5, que era a idade que as crianças eram separadas da amamentação materna. Então girava entre 3 e 5 anos de idade. O que uma criança é capaz de aprender até ela completar 5 anos de idade? Não é pouca coisa. É praticamente a formação de uma vida inteira. Moisés recebia a identidade do seu próprio lar, para depois ele ser lançado para receber a capacitação no mundo egípcio. Ele cria raízes em casa, ele recebe preparo em casa, para depois continuar a missão fora de casa. Irmãos, isso é muito importante, porque Deus não estava apenas livrando da morte a vida de Moisés, Deus estava formando Moisés por meio da sua própria família, da sua própria mãe. E essa verdade é uma verdade que muitas famílias precisam ouvir. Deus não está apenas preservando os seus filhos, Deus está formando o caráter e a vida dos seus filhos a cada dia que passa. E muitas vezes nós queremos proteção, mas Deus está muito além disso. Deus está trabalhando formação no coração dos seus filhos, independente da idade que ele tenha. Nós queremos caminhos fáceis, mas Deus está preparando chamados grandes.
que a gente não sabe o que Deus tem preparado para os nossos filhos amanhã. Nós queremos tirar os nossos filhos de toda e qualquer dificuldade, né? Às vezes, se a gente pudesse, queria construir uma bolha de vidro e colocasse o bonequinho, a bonequinha de porcelana lá dentro, para que nada prejudicasse a vida dos nossos filhos. Mas muitas vezes, Deus precisa usar justamente ambientes difíceis, coisas pesadas e duras, para preparar no coração do seu filho aquilo que Deus já decretou que vai acontecer. E por isso a gente não pode desanimar quando os filhos estão enfrentando dificuldades na vida. Deus está trabalhando o coração de quem a família já plantou a fé firme no Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, pais, mães, avós, nós precisamos ouvir algo com muita honestidade. O nosso chamado não é controlar o destino dos nossos filhos. O nosso chamado é prepará-los para o Deus que já está conduzindo a vida deles em todo o tempo. Joquebede entendeu isso. Ela protegeu quando precisava proteger. Ela preparou quando precisava preparar. Mas ela entregou quando precisava entregar 2 vezes. Uma com 3 meses de idade, outra depois de 3, 4 ou 5 anos de vida. Imagina essa dor sendo duplicada no coração dessa mãe. E quando chegou a hora, ela viu Deus fazer o que ela jamais conseguiria fazer por conta dela. E talvez haja mães aqui hoje vivendo exatamente esse momento, que ainda está sofrendo, porque não consegue entender e confiar naquilo que o Senhor está fazendo na vida dos seus filhos. Nós temos tudo isso aqui na nossa igreja. A gente tem mãe de filho adulto, mãe de filho casado, mãe de filho que mora longe, mães de filhos tomando decisão que você não pode controlar. Nós temos mães de filhos enfrentando batalhas que você nem consegue entender as batalhas que estão sendo travadas no coração dos seus filhos. Nós temos filhos adolescentes que estão vivendo dilemas difíceis de entender. Nós temos filhos, mães de filhos criança, que às vezes demonstram dificuldade em obedecer coisas simples que o pai e a mãe estão falando, e ele é teimoso e não quer ouvir. Talvez o coração diga, eu queria ser melhor, eu queria estar perto, eu queria resolver, eu queria proteger, eu queria fazer tudo diferente. Mas o texto nos lembra, as mãos de uma mãe têm limite, mas as mãos de Deus não têm. Tem uma hora em que o colo não consegue alcançar mais. Tem uma hora em que o conselho parece ser desprezado. Parece que não é ouvido mais com a mesma frequência. Tem uma hora em que a presença física não acompanha mais. Mas nunca houve um lugar, uma hora, onde Deus não chegasse primeiro e colocasse a mão para guiar, para guardar e para proteger. E para nós terminarmos, talvez hoje Deus esteja dizendo para algumas famílias aqui, para de tentar controlar aquilo que Deus está conduzindo. Deixa Deus agir, ore mais e haja menos. Ore mais e brigue menos. Ore mais. E pare de falar. Às vezes o conselho já foi dado 1000 vezes e a gente continua insistindo. E Deus está falando, confia. Confia que eu estou fazendo a boa obra. A boa mão do Senhor sempre está conduzindo a vida dos nossos filhos. Nós precisamos botar mais o joelho no chão. Nós precisamos clamar mais. Nós precisamos confiar mais no Senhor para conduzir a vida da nossa família. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Pare de negligenciar o discipulado dos seus filhos. Não perca aqueles momentos simples que Deus te dá cotidianamente. À mesa, no carro, no quarto, no caminho. Deus falou isso em Deuteronômio para inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. São momentos que Deus está te entregando, colocando nas suas mãos para mudar a vida de uma geração inteira, através de um bom trabalho que é feito na vida
de um filho que Deus vai usar lá no futuro. Não negligencie o ensino da palavra de Deus todos os dias, em todos os momentos que o Senhor te der para estar junto dos seus filhos. Continue discipulando, continue aconselhando, continue amando, continue orando, mas para de viver como se tudo dependesse de você. Não depende, depende de Deus. Nunca dependeu de nós. Sempre dependeu do Deus que conduz. E o texto termina dizendo que a princesa chamou o menino de Moisés. Ela que deu o nome para o príncipe dos hebreus, que é chamado de príncipe do Egito, mas na realidade é o libertador do povo de Deus. E o nome significa, porque das águas eu o tirei. Que nome brilhante, né? Moisés carregaria no próprio nome a memória da providência de Deus. Toda vez que alguém o chamasse, a história seria lembrada. Das águas Deus preservou a minha vida. Deus conduziu. Não foi a princesa que tirou, foi Deus que tinha um propósito na vida de Moisés e tirou ele de lá. Moisés é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus. Moisés foi o libertador que foi usado por Deus para conduzir seu povo. Só que Moisés não era perfeito e ele falhou. Ele falhou tão severamente que ele nem pôde entrar na terra prometida. Mas o verdadeiro libertador veio e cumpriu a sua missão. Moisés apontou para a redenção. Só que Cristo é a verdadeira redenção. Por isso, irmãos, no final da história, a nossa esperança não deve estar na nossa força, no nosso braço, na perfeição nossa em ser pais, em ser mães, na força da família, na força da mãe. Nossa esperança deve estar em Jesus, o Deus que conduz a nossa família. Porque o mesmo Deus que conduziu Moisés vai continuar conduzindo a história da sua família. Então entregue ao Senhor os seus planos. Entregue ao Senhor os seus filhos. Entregue ao Senhor as suas ansiedades. Entregue ao Senhor as suas lágrimas. Entregue ao Senhor aquilo que você não é capaz de controlar. Porque aquele que colocou Moisés nas águas nunca perdeu o controle do rio. E também não perdeu o controle da sua casa, da sua família. Mesmo que pareça ser difícil para você no momento. Confia em Deus. Deus está presente. Amém? Vamos orar mais uma vez? E daqui a pouco em seguida nós vamos sentar à mesa com Jesus e celebrarmos a ceia do Senhor.